Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com. O governo federal ampliou o Bolsa Família para fazer com que aqueles brasileiros que não têm uma renda superior a R$70 mês consigam chegar a esse patamar, porque abaixo de R$70 é considerado a extrema pobreza. E é disso que nós estamos tratando hoje. E o que eu queria discutir agora é o seguinte: como é que se faz? Eu queria saber se os senhores têm essa informação, porque eu não tenho aqui. Ao longo do Bolsa Família, se conseguiu, vereador, com que várias famílias migrassem, não dependessem mais do benefício? Chegamos a esse patamar de famílias que conseguiram crescer, estudar e tal, qualificação profissional, resolveram o problema da alimentação. Aí buscaram uma qualificação profissional, conseguiram um emprego e tal. Gente que precisou no momento do benefício e deixou de precisar, o governo cortou o benefício. Temos essa informação? Alguém tem? Olha, nós temos uma das maiores mobilidades sociais da história da humanidade com esse programa. A gente tem 34 milhões de pessoas que entraram na classe média no Brasil e 22 milhões de pessoas que deixaram a linha de pobreza. E parte dessas famílias que recebem, elas deixam de receber sim, conforme, não tenho o dado exato para passar, mas existem famílias que ingressam numa faixa de renda e atingem alguns parâmetros do programa que deixam de receber sim, a partir do momento que a média do seu rendimento familiar atinge o patamar, elas acabam deixando de receber o programa. Essa é a questão, né? Eu acho que esse é um ponto fundamental. Que num primeiro momento o programa ele é eficaz no sentido de cadastrar essas famílias, do governo poder identificar essas famílias que necessitam da assistência e durante esse processo da assistência que é importante a atuação das entidades, no caso das organizações, para que possam contar no profissionalismo, no empreendedorismo desses cidadãos que estão recebendo o benefício, né? Pois é, agora nesse sentido, há uma crítica, imagino que até um pouco superada, né? A questão preconceituosa, né? Da medida que, como disse o vereador Ricardo, retirou mais de 30 milhões de brasileiros da extrema pobreza, da miséria, colocando-os numa faixa de consumo. Agora não é em função só do Bolsa Família também, né? Do crescimento econômico. Claro que o Bolsa Família foi fundamental, mas é o crescimento econômico como um todo, né? Principalmente no início, né, da primeira gestão. Tem várias medidas que permitem Lula, né? Essa mobilidade social. E aí eu queria fazer um destaque do que o Adriano falou, das medidas que arrodeiam a transferência de renda. A gente tem o Brasil Sem Miséria rural e urbano. E eles têm soluções e articulações e programas diferentes para cada realidade. O problema é que todas essas iniciativas elas dependem de um envolvimento local, estadual, regional e municipal. E em grande parte das vezes a gente não tem o avanço da percepção e da cultura de que a assistência social, o desenvolvimento social, ele tem que ser parte estruturante dos governos. A gente está marchando na superação de que a assistência social e o desenvolvimento social é benevolência, é caridade, sim. É parte de entidades filantrópicas, doação, né? E religiosas, passando pelas ONGs, e para a gente chegar no entendimento de que isso é direito. Por isso que eu falei que é legítimo a gente talvez chegar numa realidade em que a transferência de renda ela seja permanente, porque isso é papel do Estado. Tanto que o sistema tributário que se deseja é onde a gente faça uma equalização. Mas deixa eu entender o seguinte, vereador, quando o senhor fala permanente, não para as mesmas pessoas, né? Não, que vai surgindo. Vai surgindo, né? Porque a transferência social, ela é mutante, né? Sim, mas se a gente tivesse esse montante de 20 milhões ou 30 milhões, sendo essa mobilização de faixa etária, faixa de classe social, o nosso país não estaria atravessando uma crise econômica que está se avizinhando, uma inflação que está se avizinhando. Então, se torna um pouquinho frágil dizer, tem mais 20 milhões. Mas a indústria reclama da falta de mão de obra qualificada. Então, essa mão de obra talvez mudou
de esfera social, porém não foi qualificada. Aí entra o Pronatec, que é uma ação... Que é uma das medidas. Umas medidas, que hoje são os cursos qualificantes. Mas esses cursos qualificantes, o que estão ainda fazendo? Manicure, pedicure, encanador, não são, por exemplo, para jovens, fazer cursos, por exemplo, de mídias sociais. Então há uma distância da necessidade e da realidade. Então, na questão rural, a questão de água para todos. Santa Catarina, volto a frisar, temos sistematicamente problemas de seca na região oeste. Mas não é resolvido, equacionado. Tem a Bolsa Verde. Santa Catarina não faz nenhuma apropriação disso. E também tem a questão de luz para todos. Santa Catarina também tem. Eu friso muito nosso estado para manter. Claro, claro. Porque também não é abrangido com todo o sistema de eletrificação. Então, temos todo esse cenário. Se você passar pela região do antigo contestado, você vai ver ali região que tem quilombolas, região de curitibanos, que ainda está incipiente, mas tem toda uma agricultura rudimentar, e que são ações que não têm ainda uma contextualização. Então, só dizer que está mudando de renda não está ajudando a nossa economia. E na questão tributária, pior ainda, porque nós temos hoje um governo extremamente pesado. Governo federal, governo estadual e municipal. Para quem está arcando é a força produtiva. Então, essa está tensionando. Está cada vez com uma tensão cada vez maior. Porque ninguém está conseguindo manter um Estado, é um elefante, todas as ações são demoradas. Então, essas ações sociais elas têm que ser com mais rapidez, agilidade. Por exemplo, quando a gente faz um curso desse, você cadastrou a família, obviamente, uma entidade dessa, qualificou, e tem que ter alguém, um feedback para ver se inseriu no mercado de trabalho. Se não tiver essa visão, não adianta. O cara não vai querer registrar a carteira de trabalho porque vai perder o Bolsa Família. Sim. Então gera toda uma situação... E isso é uma realidade, né? É um fato. Temos inúmeros relatos de entidades empresariais que tentaram desenvolver curso em determinadas regiões do país. Celulose... Enquanto as pessoas tinham o conhecimento de que aquilo encaminharia ela rapidamente a um emprego e que o primeiro passo era perder o benefício... eu prefiro ficar com o benefício. Vê a região de celulose, nossa região aqui do sério, né? Isso é tem cultural. dificuldade da contratação para o pessoal fazer o serviço mais elementar, para não ser registrado e fazer isso. Então, o casamento, ele tem que ter, mas aí é uma gestão profissional. Só para finalizar, aquilo que eu falei no intervalo para o vereador, os planos municipais de assistência social não estão saindo. Nós não temos 5% em Santa Catarina dos planos prontos. Esses planos é que vão ser fomento para buscar a captação de recursos. Então, como que a gente vai fazer essa ligação? Está tudo desconexo. Não adianta só cadastrar a família. Cadastrar, todo mundo vai cadastrar para obter o recurso. Mas eu quero ver, tu dá um prazo para essa família sair dessa situação. Claro. Essa é a visão que eu acho que falta, é o feedback do processo. Sim, o acompanhamento, né? E mesmo os municípios que já avançaram, né, nessa elaboração das leis municipais, esse protagonismo das leis e das estruturas que constroem a justiça social, o desenvolvimento e a assistência social, tem que ser respaldado por orçamento, né? Mas, vereador, construir só um centro de referência de assistência social é muito fácil. Eu quero ver, manter o custeio. Isso, por isso que então, eu digo que o orçamento federal, é o que... Quantos CRAs fez no Estado? Alguns, mas vê se tem alguns funcionando. É locais para depósito de idosos, para passar a estar. Não há um programa inclusivo na rede. Por exemplo, a gente podia aproveitar, com certeza, uma entidade como a Infla ia querer aproveitar essa mão de obra qualificada para inserir no mercado de trabalho. Falta esse casamento entre o setor produtivo e o setor do governo, essa visão. Que é uma das medidas do programa, né? Aí, na verdade, se vocês analisarem toda essa parte orçamentária, desde o governo federal até o município, além do custo da máquina pública, o desperdício do dinheiro público é um negócio impressionante. E essas medidas hoje vigentes de ações sociais que o governo propaga, como Bolsa Família, Vale Gás, elas infelizmente têm um grande apelo eleitoral. Basta ver o que aconteceu nas últimas eleições, desde do presidente Lula, onde o PT, até nas anteriores, onde o PT vinha crescendo constantemente, por um apelo popular. E desde a primeira eleição do Lula, a segunda eleição e o da Dilma, o crescimento foi aonde? Do Sudeste para cima, Nordeste, Norte, exatamente pela penetração das ações sociais, da distribuição, isso é uma distribuição de dinheiro, né? Sem contar os inúmeros problemas que esses projetos já apresentaram de desvio de verba. Então é a União tentando chegar lá na ponta por meios próprios, sem uma cadeia de gestão
que hoje, infelizmente, é ineficiente. A gente tem que também entender e nomear os culpados desse processo de falta de gestão. Uma das grandes reclamações do Ministério das Cidades é a falta de projeto dos municípios. E quando se faz um projeto, não se termina. Ele acaba não podendo fazer outro e não termina aquele por falta de prestação de contas. São José tem inúmeras obras paradas por falta de prestação de contas. Que barbaridade. E projetos sociais que o secretário que foi nomeado recentemente foi a Brasília. A primeira notícia que ele recebeu na entrada: vocês não podem pegar nada aqui, vocês não podem nem... Vocês estão devendo. 3 anos. Não estão devendo dinheiro, estão devendo prestação de contas. Que barbaridade. Então, quer dizer, a incompetência da gestão pública gestor público é tão grande. Aí volta que nós falamos no início. Qual é por que nós chegamos nesse ponto? O reflexo disso: educação, falta de cultura. O povo não sabe escolher os seus líderes. Outro e nem exemplo, cobrar. Muito menos. Eu queria dar um exemplo da Conab, que é um papel importante na questão de grãos. Olha a situação da nossa soja e da suinicultura do nosso estado. A nossa Conab, que fica lá em Erval do Oeste, perto de Joaçaba, não consegue manter em estoque para regular a soja para entrega, para consumir a rede suinicultura do estado. Então estão comprando caríssimo da região centro-oeste, que não está nem vindo, que não tem interesse, e nós temos um órgão federal aqui no estado que podia regular o mercado e não consegue ser eficiente nessa atividade. E pouco estão mais se divulgando, vários acordos tentaram, mas não conseguiram comprar um elemento crucial para a nossa importância da nossa agricultura. Então, a gente peca na gestão, né? A gente peca na gestão. Não, isso está sendo... A relação é injusta, né? A relação de um Bolsa Família por um salário mínimo, com todo respeito ao vereador, ao que ganham os vereadores no país inteiro, é uma discrepância enorme. Quer dizer, enquanto nós tivemos esse tipo de relação, enquanto nós tivemos um deputado federal custando mais de R$200 mil para o Estado, quer dizer, nós temos uma relação disparelha. Tudo na iniciativa privada, tudo na iniciativa pública custa 3, 4, 5 vezes mais do que iniciativa privada. E não se faz nada para enxugar isso, muito pelo contrário, se gasta muito mais. Quer dizer, por que um deputado estadual precisa ter um limite de 25, 30 assessores no seu gabinete? Nós estamos falando de 24 bilhões só no Bolsa Família. 20 bilhões a arrecadação do Estado de Santa Catarina. Em mais de um gabinete, né, Marcos, seguinte, né, tem o deputado estadual, o deputado federal, ele tem um gabinete em Brasília, no Congresso, ele tem um na capital, um outro na base eleitoral dele. Mas eu queria fazer dinheiro de onde? Queria voltar um pouco à discussão do que significa o programa Brasil Sem Miséria e essas medidas de distribuição de renda e de busca por justiça social, né? Às vezes, quando a gente olha para o Brasil e esse emaranhado de problemas e discrepâncias, como o Marcos falou, que tem que ser eliminadas, que tem que ser deixadas de lado, parece que essa realidade ela se contrapõe ou ela subsidia o Brasil Sem Miséria como uma forma errada de se construir a política. Se a gente pega e olha o reconhecimento que o povo brasileiro deu, através do voto, para esses últimos governos, e o quanto que o governo federal, e o quanto que essas medidas elas mudaram a realidade do país, a gente tem que olhar com mais critério. E assim, que eu não quero entrar na discussão, né? O Marcos falou 2 vezes do PT, não estou aqui defendendo o PT, nada. Eu estou defendendo as medidas que esse governo federal construiu e que não foram feitas antes. E que fez com que essa política de justiça social permanecesse na condição do Brasil. As sociais foram feitas antes, eles ampliaram. E pode Os programas já existiam. Pode ser, porque tomara que esse raciocínio da justiça social e do desenvolvimento dessas medidas, elas sejam política de Estado, e elas têm que ser, não são políticas não se pode ampliar políticas de Estado. Acontece que a gente teve no nosso país o reconhecimento através do voto dessas medidas pelas pessoas que foram atingidas pela medida. Isso é legítimo. Mas, vereador, as pessoas que votaram, que são as pessoas que deixaram de ser pobres, elas têm que ser respeitadas. Elas reconheceram que esse tipo de governo, que essas medidas sociais, elas têm que permanecer lá. E que são inquestionáveis. Que historicamente não foram atingidos através do governo federal. Mas temos que ter um ciclo final desse processo. Nós não podemos manter o nosso Estado. Eu sou a favor da inclusão social. Claro. Não tenha dúvida que a gente tem um passivo, mas isso tem que ter um prazo para terminar. Hoje a gente não pode ficar falando de cifras e mantendo um curral de eleitores. Hoje o perigo
de manter essa mesma política, com esse mesmo contingente, é amarrar o pessoal pelo voto. Isso que é um perigo. E a educação nos países, ela não é o significativo, vereador, para dizer que, olha, o pessoal realmente sacramentou a política social. Ela sacramentou aquela política que conseguiu dar algum recurso para ela sair de uma esfera social. Agora, a gente tem que dar continuidade para esse pessoal caminhar. Essa visão cultural é tão grave que, se os senhores assistirem um documentário que até foi postado na internet, feito por um cidadão, se eu não me engano, o nome dele é Edu Costa, em parceria com o Observatório Social de Itajaí, sim, onde ele entrevistou diversos vereadores, e ele perguntou em determinado momento assim: o que o senhor acha da escolha do povo pelos seus políticos, seus representantes? E vários vereadores disseram o seguinte: olha, infelizmente, muitos vereadores que compram votos, eles não precisam me comprar, eles vêm vender. E hoje já se faz até uma negociação: olha, eu vim aqui porque fulano já me deu 2 carradas de brita, então se o senhor me der mais e assim, e nós estamos falando de Itajaí, não estou nem falando do Nordeste. Não, eu estou falando de Florianópolis. Então, essas medidas, elas infelizmente, mesmo, vamos aqui fazer tentar ser mais bonzinho, né? Mesmo que o governo não tenha essa intenção, essas ações, elas efetivamente se tornam eleitoreiras. Eu queria também frisar que muitas políticas dessas estão sendo repassadas para entidades não governamentais não sérias, que estão simplesmente sem controle, recebendo recursos. Santa Catarina já teve a CPI das ONGs, né? Sem dúvida, Santa Catarina nós temos um caso emblemático de várias entidades não governamentais que não prestaram conta dos recursos. Aqui, então, o que está acontecendo? A população não participa. Isso devia ser oferido através de audiência pública. Você tem um programa... Mas, a audiência pública não resolve. Vamos trazer para a nossa realidade aqui de Florianópolis. A Flove continua recebendo 5 milhões por ano, né? E ela não passou no Conselho Municipal de Assistência Social e continua recebendo recursos, né? Mas assim, o que eu queria tentar aqui dialogar, né, com a mesa e com o telespectador, inclusive, de que a política de se construir medidas de transferência de renda e a reeleição de governos, isso não significa compra de votos, isso não significa que a medida ela é eleitoreira. Se a gente for analisar isso, então a gente vai ter que dizer que, de certa forma, o Fernando Henrique, quando se reelegeu, ele tinha alguma forma de comprar os seus votos. O Luiz Henrique, quando se reelegeu aqui, então ele tinha alguma forma de comprar os seus votos. Não é isso. Por isso que eu trouxe aqui o desafio da gente procurar desfazer a análise do programa como um programa de um governo ou de governos, como política de Estado. Pois é, mas pessoal, isso é importante. Um caso prático, vereador, em termos de política, Santa Catarina. Nós não temos, vereador. Mas aí o problema é do governo federal? Não, o governo da articulação, da base partidária, o governo estadual e os governos municipais. A gente tem que fazer o avanço da política de assistência social e de desenvolvimento social para o resto do país. Bom, vereador, é o seguinte... A aplicação local. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco voltaremos com as opiniões de vocês. Até já.